A paz do Senhor, irmãos, seja bem-vindo chegamos à 12ª lição, cuja temática é, mesmo diante desse cenário mundial, cenário de pandemia, estamos estudando a palavra de Deus, palavra fiel, palavra verdadeira, que o Senhor vela para cumpri-la e que essa palavra é nossa bússola e conduz a humanidade à salvação. E diante desse tópico, estamos estudando Jesus, o homem perfeito, o nosso autor e consumador da salvação, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, e lhe foi dado todos os poderes nos céus e na terra. E diante disso, não quer que nós vamos algumas coisas emblemáticas. É claro que todo esse tema aqui não consegue exaurir tudo a respeito de Jesus, porque ao mesmo tempo que é fácil falar de Jesus, porque ele é perfeito, porque ele é santo, porque ele fez muitos milagres, também é difícil, porque ele é o Criador, desde o princípio ele já existia. E surgem alguns questionamentos. Jesus teve fome como nós, teve sede, ele teve angústia. Jesus era homem, Jesus era Deus. E isso estaremos estudando no decorrer dessa lição. Vamos esclarecer sobre a encarnação do Filho de Deus, que conhecido na Escritura, passou para Filho do Homem, Filho de Deus como Filho do Homem. Vamos apresentar também, está apresentando, que o Senhor Jesus, ele, de fato, foi o ser humano mais perfeito que existiu na face da Terra. E não somente nenhuma ficção, mas realmente um ser real e perfeito, não fantasioso, mas ser real e perfeito. E as Escrituras nos trazem tanto a sua divindade como a sua humanidade, tanto a divindade como a humanidade de Cristo. Ele possuía, então, de fato, duas naturezas, e elas conviviam em perfeita harmonia, de maneira harmônica, de maneira que não destoava uma da outra. E em todas as coisas, Deus, o Senhor Jesus, mais perfeito. Como podemos ver em nosso textual, em Lucas 2,52, que diz o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e para com os homens. E era diferente que essa graça, esse favor imerecido, ele se encontrava na pessoa de Jesus. Diferentemente de como os profetas falavam e anunciavam. Quando o profeta falava, dizia: assim diz o Senhor Deus. E Jesus, ele falava por si próprio, porque ele tinha o poder, inclusive, para perdoar pecado. E aqui vale ressaltar e destacar que os líderes religiosos que conhecemos na história, todos eles, um por acaso, disse que apareceu um anjo e revelou o surgimento dele, revelou alguma coisa para que ele se transmitisse. Mas Jesus, desde lá do Éden, das Escrituras, há milênios antes, foi profetizado, já anunciava o seu nascimento, anunciava a sua vinda, e Deus cumpriu com a sua palavra, porque ele vela para cumprir. O nosso primeiro tópico, ele nos trata que Jesus, verdadeiro Deus. O que nos mostra que Jesus é verdadeiro Deus? Verdadeiro mostra que Jesus é verdadeiro Deus pelos atributos que lhe são concernentes, única e exclusivamente a Deus. E aqui vamos tratar da sua eternidade com o Pai. Jesus era perfeitamente Deus, e ele, desde a eternidade, ele já existia. E outra coisa que é interessante é que devemos distinguir que o Senhor, ele tinha duas naturezas, não eram duas pessoas distintas. A natureza humana e a natureza divina. Mas a pessoa era apenas uma pessoa. Jesus era uma pessoa, não era uma pessoa humana e uma pessoa divina. Ele só tinha duas naturezas, humana e divina. Era 100% Deus e 100% humano. Essa pessoa de Cristo. Não devemos aqui, portanto, não devemos fazer essa separação. Olha, o Senhor era só 100% Deus e sem nada de homem, 100% não. Exatamente, ele é 100% Deus e 100% humano.
a sua eternidade com o Pai. As Escrituras nos traz que desde o princípio, como podemos citar Isaías no capítulo de número 9, verso 6, que lá nos diz que um menino, filho dos Deus, um menino nasceu e chamei ele de Pai da eternidade. Ou seja, o Senhor Jesus, ele estava lá no princípio com o Pai e o Pai da eternidade. Pai da eternidade, Príncipe da paz, o governo estava sobre seus ombros, então desde a eternidade ele já existia e nenhuma outra pessoa existia. E Provérbios cita as suas grandezas, as suas atividades que ele fazia. Ele não estava inativo na eternidade, mas ele trabalhava na eternidade. Era o verbo de Deus, como encontramos em João. João nos fala ali da encarnação do verbo. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas através dele. Ou seja, o verbo de Deus. E aqui o verbo de Deus encarnado. Seus atributos. Que atributos são esses? São atributos que qualificam ele como realmente verdadeiro Deus. Podemos citar aqui na nossa luta, na nossa lição, tem vários atributos. Podemos destacar o seguinte, que Jesus é a fonte de vida, como fala em João, no verso 4. Jesus, ele tem vida em si próprio. As Escrituras traz isso lá em Hebreus 7, 16, João 5 e 16 também. Jesus é imutável. E são qualificadores, são atributos que tem nele, são atributos, sua grandeza, sua perfeição. E aqui vamos destacar a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Ou seja, tudo isso, esses atributos o ser humano não tem. O ser humano não é onisciente, nem os anjos são oniscientes, mas o Senhor é onisciente. O Senhor é o seguinte, no seu ministério terreno, ele conhecia quando as pessoas, ele conhecia o pensamento e propósito do coração das pessoas. Ele sabia de todas as coisas, o que a pessoa tramava, o que a pessoa estava escondendo. E ele tinha poder para perdoar pecado. Diferentemente dos profetas, dos antecessores. Então ele não era um profeta, não era uma pessoa qualquer, mas sim o Messias, a semente da mulher que foi prometida lá no Jardim do Éden, que veio da semente da mulher, viria exatamente, ou seja, o segundo Adão, para resgatar a humanidade e aproximá-la diante de Deus. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Ou seja, por que Jesus diz que esvaziou da sua glória? Esvaziou da sua glória por quê? Mas não da sua divindade. Ele era Deus. E o Senhor é o seguinte, embora esteja aqui aquele nascimento virginal da encarnação do Senhor, ele foi exatamente sobrenatural, de maneira divina. Jesus, ele aqui no seu ministério como humano, ele não se usou da sua glória. Ou seja, se ele se manifestasse a sua glória aqui, as pessoas, seguinte, até os montes, as pessoas não iam suportar ver, porque é um Cristo glorificado, o Senhor glorificado. Ele glorificado, veio a visão seguinte, quando o apóstolo Paulo viu o Senhor Jesus glorificado, ele caiu por terra. Ninguém, a sua presença santa com Cristo glorificado, ninguém poderia se aproximar dele, mas ele apenas como homem foi que aproximamos dele. Então, ele não demonstrou aqui a sua glória, mas a sua divindade estava explícita. Inclusive, lá na oração sacerdotal, ele explana que na glória, na mais remota glória do Pai. Ele orou dessa maneira. Ou seja, ele mostra que a sua grandeza, a sua glória só existia. Isso exatamente porque ele é Deus, o perfeito é verdadeiramente Deus. Deus de verdade, não um Deus de mentira, não um Deus qualquer. Mas ele é o Pai da eternidade, como as Escrituras nos afirmam. E aqui nos resume que ele, na realidade, ele foi perfeitamente humano e perfeitamente divino. Jesus, verdadeiro homem. O tópico 2 trata de Jesus, verdadeiro homem. E características essas que é verdadeiro homem. Ou seja, aqui nos remetemos para João, isso ele nos relata de maneira extraordinária, ali no capítulo 1, que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele existiu, passou Jesus,
ele se encarnou, ele saiu do seio do Pai, se encarnou, e aí ele estava no seio do Pai, e ele, o Verbo, ele encarnou e apareceu exatamente Jesus, aí como verdadeiro homem. E aí uma diferença aqui, foi profetizado as escrituras sagradas, Jesus é o centro. E aqui nos mostra tanto que é o centro, que é o seguinte, existe antes de Jesus e depois de Jesus. Todas as escrituras, elas já tratam exatamente remetendo para o Senhor. Se pegarmos em Gênesis, lá ele é a semente da mulher. Se pegarmos aqui em Malaquias, o sol da justiça. Mas todos os livros ele traz um significado de Jesus. Ou seja, apontava para ele. Ele é o centro da história. Jesus é o centro da história. Então todas as coisas apontavam para Jesus, o Criador. Então foi profetizado. E nenhum líder, esses líderes religiosos, como já falamos, houve profecia anunciando o seu nascimento, mas de Jesus é o único que foi anunciado anteriormente o seu nascimento, há milênios atrás. A encarnação do Novo Testamento. Encarnação do Novo Testamento. O Filho de Deus, ele nasceu em Israel, exatamente, foi encarnado por um processo aqui sobrenatural, foi concebido, mas ele não era ilusório, ele tinha uma humanidade, era humano. Isso não era ilusório. Por quê? Ele teve fome, ele teve sede, ele teve tristeza. Todas essas coisas, o Senhor padeceu. Mas o Senhor Jesus, ele foi superior e mais perfeito do que todos os homens que existiam. Inclusive, muito superior e mais perfeito do que o próprio Adão. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Aqui o escritor nos traz o seguinte: Deus ele preparou todo um momento para que o Senhor fosse nascer. Jesus, o seguinte, nasceu e preparou ali 3 culturas importantes. Primeiro, o Estado de Israel, a cultura hebraica, onde que tinha exatamente para expandir esse evangelho que chegou a nós. Através do Estado hebraico existia, além de Israel, existia diversas sinagogas que, em algumas nações, que ali facilitou a propagação do evangelho do reino. O idioma grego, a filosofia e um exame racional à luz da razão através lá dos gregos. Essa é a contribuição do grego. O idioma, a língua falada. E os romanos, ali, além da questão das suas leis, o governo, as suas estradas. Então, toda essa logística, ela proporcionou que o evangelho se expandisse dentro daquele império. Jesus, e como os vimos aqui lá em Gálatas, no capítulo de número 4, 4 e 5, o que nos diz? Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, ele mandou o seu Filho para que nós possamos receber e para que fôssemos receber a adoção de filho, nos dar o direito de ser chamado filhos de Deus. Jesus, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Aqui foi apresentado lá exatamente por causa da profecia. Ele nasceu em Belém da Judéia. E aqui nos diz o seguinte: o que a palavra do Senhor nos traz? Jesus, ele é apresentado ali o cerne, inclusive de toda, ele nasceu lá sobre a lei mosaica e a lei de Roma, mas ele é o cerne de toda, inclusive a todas as alianças, segundo, ele nasceu segundo a carne, na genealogia ali de Abraão, das alianças abraânicas, quando Deus disse o seguinte, que na semente da descendência de Abraão, ele seria bendito todas as famílias da terra, e essa semente aqui, como nascida da terra, exatamente Jesus, através de Jesus, seria bendito todas as famílias da terra, porque ele veio para salvar e resgatar os que se havia perdido. Isso iniciou seu ministério com 30 anos e fez todos esses milagres extraordinários que as palavras, os livros, as coisas não conseguem descrever a quantidade de milagres que o Senhor fez. Jesus, o homem perfeito.
que é isso perfeito? Ao contrário do anticristo, que tinha todos os tributos negativos, Jesus ele reunia todas as coisas e perfeições em todos os atos que ele fazia. A humanidade de Jesus, em momento algum, ele usou de sua divindade para quê? Para suprir as suas carências humanas. Ele não transformou pedra em pão, ele não transformou... ele não transformou pedra em pães, ele não fez brotar água ali da rocha, água de coisa para saciar a sua necessidade. Mas aí, como você vê na própria escritura, ele pede água, mulher samaritana, para beber. E os milagres dele, ele curava as pessoas. Ele, nas suas ferimentas, Jesus curou essas ferimentas. Ou seja, mas ele fez os milagres exatamente atendendo o sofrimento, que ele conhecia o sofrimento das pessoas, ele atendeu, curou as pessoas, ele trabalhou em benefício da humanidade. E ele foi homem de dores e sofreu. Jesus, o último Adão. As Escrituras nos dizem o seguinte: o primeiro Adão, ele fracassou lá no Éden. Mas Jesus, em situações muito mais adversas, ele triunfou lá no deserto, tentação e no Calvário. E não só apenas no Calvário, mas essa consolidação do seu triunfo foi exatamente com a sua ressurreição. Isso aí, esse conjunto é que realmente trouxe que Jesus, ele, o último Adão, e muito mais perfeito e mais excelente do que o primeiro Adão. A perfeição espiritual e moral de Jesus. O que significa isso? Essa perfeição moral e espiritual de Jesus. Aqui nos traz o seguinte, que Jesus, ele tanto no seu falar, quanto no seu agir, ele era perfeito. Nenhum dolo existia engano, se achava nos seus lábios. Não era uma palavra fingida. Ele não falava aquilo por falar, mas ele praticava, cumpria, e ele anunciava amor. Então, como vimos aí em João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, que Jesus ali, ele crescia em graça e em verdade. A sua graça era plena, e as pessoas viam isso, que a autoridade dele era diferente da autoridade de todos aqueles que anunciaram até então. Isso por quê? Porque ele é mais perfeito de que todos. Como diz o escritor dos Hebreus, nos traz o seguinte, que porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que o céu. Esse é Jesus, que foi perfeitamente o homem, perfeitamente Deus, vivia a sua natureza em perfeita harmonia. Ele padeceu, nós começamos aqui, ele venceu. Ele teve fome, teve sede, mas ele venceu todas as adversidades. E que Deus possa exatamente nos dar graça, através do seu Filho, para que estejamos firmes e que estejamos preparados para o arrebatamento da sua igreja, porque ele virá em breve. E que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua vida, e que neste momento aí de dificuldade, dessa questão dessa pandemia, de coronavírus ou qualquer outro mal que nos afeta, que Deus ele possa abençoar a nossa nação, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, que não deixa ser pego por essa pandemia, e que abençoe a nossa nação, que os dirigentes dessa nação, eles realmente seja inspirado pelo Senhor para tomar as melhores decisões, isso pelo poder do nome de Jesus. Amém.